É a sintonia do seu dia. Continue feliz, tendo a Difusora como companhia. 12:28. Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. A paz do Senhor a todos os nossos ouvintes desta bonita cidade de Londrina. A paz do Senhor a todos os nossos ouvintes da região metropolitana de Londrina e também a você que nos ouve de outros municípios do Estadão do Paraná, do Brasil ou do mundo. No programa de hoje, através de nossa revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, iniciaremos o quarto trimestre de 2017, onde aprenderemos lições importantes relacionadas à obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Em nosso programa de hoje, falaremos sobre o tema Uma Promessa de Salvação. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Para iniciar nossa meditação de hoje, gostaria de ler o texto áureo de nossa lição, que está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que nos diz o seguinte: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Durante o ano de 2016, ouvi um professor declarar em sala de aula que, ao propor ao ser humano o céu ou o inferno, Deus age de maneira semelhante ao dono de um cachorro, que dá um osso como prêmio ao seu animalzinho quando ele se comporta bem, e o põe na coleira como castigo quando ele se compara mal. Este professor declarou ainda que o diabo não passa de uma invenção da cabeça das pessoas e, portanto, segundo ele, não existe. Depois de muito analisar a respeito do posicionamento terrível desse professor, concluí que tratar sobre o destino final de um ser humano é um assunto que intriga o entendimento humano. Não é à toa que ouvimos diariamente pessoas dizendo que não se conformam com a ideia de que o Deus amoroso que nos criou destinará grande parte da humanidade às penas do lago de fogo eterno, o inferno, e que nesse local todos que forem para lá mandados serão atormentados por toda a eternidade. Bem, eu penso que o destino final do ser humano parece ser uma questão assustadora e sem solução, porque, na verdade, esta questão tem sido tratada pela filosofia e por outras ciências seculares. Esse assunto não é despessoal. O assunto do destino final do homem é assunto teológico e só pode ser compreendido à luz da Bíblia, a palavra de Deus escrita. A questão dos destinos do homem na eternidade está afeta aos dias em que o homem ainda vivia no Jardim do Éden, sobretudo ao momento da queda do gênero humano diante do pecado, conforme a narrativa do livro de Gênesis, o livro da criação. O capítulo 1 de Gênesis nos conta que, após criar o planeta Terra, após equipá-lo com um fantástico sistema de defesa, provendo-o de toda sorte de suprimentos e de recursos naturais necessários para tornar a Terra num lugar possível para o desenvolvimento da vida humana,
Finalmente o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Mais à frente, para dar o toque de mestre em sua criação, Deus nela plantou o jardim do Éden. E porque este lugar era muito belo, resolveu o Senhor colocar o homem que havia formado para nele habitar. Ele quis colocar a coroa da sua criação, que foi o ser humano. Deus abençoou Adão no jardim do Éden. No jardim, Adão trabalhava em serviços leves, quer cultivando-o, quer guardando-o, e até catalogando as espécies de animais do campo e de aves dos céus, à medida que Deus os criava. Adão pôs nome em todos os animais. No jardim, Adão se casou com Eva, a mãe de todos os seres humanos, e deixou de sofrer até a dor da solidão. Gênesis nos dá a ideia de que Deus buscou de todas as formas estreitar o seu relacionamento com o primeiro casal de seres humanos no Jardim do Éden. Mas durante esse tempo, Adão e Eva não demonstraram correspondência ao amor de Deus por eles. Eu acho até que Adão não era pentecostal. Você não vê Adão e Eva dando nenhum glória lá no jardim. Você não vê Adão e Eva marcando nenhum culto de ação de graças por viver naquele lindo lugar. Não foi fácil. Naquele tempo havia uma aliança entre Deus e Adão. E esta aliança era que Adão poderia comer de todas as árvores que havia no jardim, com exceção de uma, a árvore da ciência do bem e do mal. Deus o advertiu: no dia em que você desobedecer, você vai morrer. Ora, este limite estabelecido por Deus me parece absolutamente natural. Até porque, em nossa vida em sociedade, também temos limites para respeitar, não é verdade? Para exemplificar o que estou falando, vamos tomar, por exemplo, aqui um empregado, um engenheiro químico, tá? Que trabalhe em uma multinacional, que trabalhe na Coca-Cola. Todo mundo conhece, na Coca-Cola. Imaginemos agora que esse profissional tenha acesso à fórmula do refrigerante Coca-Cola. Eu pergunto, esse sujeito pode revelar essa fórmula da Coca-Cola para quem ele quiser? Você já pensou se este engenheiro resolver criar um blog na internet para ensinar como fazer a Coca-Cola em casa, passo a passo? Se assim o fizer, ele será demitido na hora. E provavelmente ainda enfrentará um processo por quebra de sigilo profissional. Porque há um limite que deve ser respeitado por ele, enquanto funcionário da Coca-Cola ou de qualquer outra empresa. Então, o que há de errado quando Deus diz a Adão para ele não comer da árvore da ciência do bem e do mal? Se tem um lugar em que o adágio popular que diz quem pode manda, quem tem juízo obedece, esse lugar é no livro de Gênesis, o livro da criação. Adão e Eva deveriam confiar em Deus, confiar que aquela ordem que Deus lhes havia dado era para o seu próprio bem, para o bem do casal, para o bem da família. A narrativa bíblica de Gênesis demonstra-nos que, embora não desejasse que Adão e Eva desobedecessem, Deus não fez absolutamente nada para impedi-los de comer da árvore proibida, porque já lhes tinha dado o livre-arbítrio. Ou seja, Deus deu a Adão e Eva o direito de escolherem obedecer ou não à ordem dada por ele. Por algum tempo, Adão e Eva, por certo, nem passavam perto da árvore da ciência do bem e do mal. Mas quando o diabo, a personagem que o professor de quem falei no início do programa, diz não acreditar em sua existência, quando esse sujeito se aproximou de Eva com seu ardil e com seu engano, logo a convenceu de que a árvore proibida era, na verdade, agradável à vista, não era alguma coisa tão ruim assim. Enganada por Satanás, Eva então logo se aproximou da árvore da ciência do bem e do mal, tomou de seu fruto, comeu e também deu a seu marido. E assim ambos quebraram a aliança que haviam firmado com Deus, experimentando a queda. Passadas todas essas coisas, Deus, como de costume, foi ao jardim à tardinha,
Percebendo que Deus caminhava pelo jardim, Adão e Eva logo se esconderam atrás das árvores que ali havia. Por não os ter avistado, Deus pôs-se a chamar por Adão. Adão e Eva, ao ouvirem a voz do Senhor, logo saíram de trás das árvores onde se escondiam e vieram ao encontro de Deus, confessando a desobediência por eles cometida. Deus impôs as penas pela desobediência do casal, mas não tardou em anunciar-lhes uma promessa gloriosa de salvação, que nós sabemos teve o seu cumprimento no dia em que Cristo, ao morrer na cruz, feriu a cabeça da antiga serpente, chamada Diabo, livrando-nos da condenação do inferno e do poder do pecado e das trevas que haviam derrotado o gênero humano no jardim do Éden. Então, respondendo, meus queridos irmãos, o questionamento feito por esse professor em sala de aula, que eu tive o desprazer de ouvir a sua infeliz manifestação, aqui no livro de Gênesis, nós entendemos que se Deus não intervém na história da humanidade, eu e você estaríamos perdidos, porque a nossa tendência é nos inclinar ao pecado. Se Deus não coloca um plano, um projeto de salvação para nós, nós estaríamos correndo atrás das coisas deste mundo. Muitos estariam aí atrás das coisas da vida, na noite, nos barzinhos da vida, procurando chifre na cabeça de cavalo. Outros talvez estariam torcendo para o Corinthians, ou no estádio do café, correndo atrás de jogo de bola. Mas nós estamos aqui porque Jesus Cristo nos alcançou, e nós não temos tempo para perder com essas coisas deste mundo, porque estamos esperando a volta do Senhor. A qualquer momento Jesus voltará, e nós não devemos estar ligados nas coisas passageiras dessa vida, nos enganos. Lá no jardim, o homem ficou envolvido com a árvore da ciência do bem e do mal, e na nossa vida, eu e você, estamos tentados para nos debruçar e nos prostrar diante do pecado e das coisas pecaminosas desta vida. Mas graças a Deus que Deus tem um projeto de salvação e enviou Jesus para nos dar esse direito de estar na eternidade com Ele. Ao longo desse trimestre, com a ajuda de Deus, falaremos mais pormenorizadamente a respeito do modo como essa tão gloriosa salvação, propiciada pela morte de Jesus, se processa nas vidas de todos aqueles que o recebem como único e suficiente Salvador de suas vidas. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos por este programa. Rogamos a tua bênção em favor de todos os teus filhos. Nos ajuda, Senhor, ao longo deste trimestre, para estarmos mais perto de ti, estreitarmos a nossa comunhão contigo e reconhecermos o glorioso sacrifício de Cristo na cruz. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Meu Jesus comigo. Chegamos ao final de nosso programa, mas queremos convidar você para o nosso próximo programa, sábado que vem, onde estaremos estudando a nossa segunda lição, a lição de número 2, que traz como tema a salvação na Páscoa judaica. Estamos indo embora. Um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa. Fiquem todos com Deus e viva Cristo, o Senhor! Acabamos de apresentar com Moisés Rosa Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser.